aparente, né? A gente está num aparente, a gente não tem noção da grandeza nossa enquanto seres e também nem de todos os buracos que a gente já andou. Então, a gente está só vendo uma parte do processo. Quando a gente sofre tanto por aquela parte, a gente limita porque a gente esquece as partes que a gente é grande, né? Então, assim, é isso, mas não é tão simples. Autoconhecimento me ajudou muito, mas ainda assim, quando você está no meio do processo, ainda mais quando são situações que você vive mais de uma vez, né? Aquela situação que se repete, ah, existe um aprendizado ali. Inclusive, vamos, já vou pôr aqui. Hoje vai ser um pouquinho teórico, tá? Vou falar um pouquinho, porque depois para casa vocês vão trabalhar isso, mas assim, a gente vai ficar um pouco falando para, tá bom? Para trazer esse tema. Algum de vocês já estudou as 5 feridas emocionais dessa perspectiva ou não? Já leu? A Patrícia que estuda. Só que eu não, eu li assim, essa não sei se é por essa autora, eu vejo, é pelo Reich, Tá. Eu acho que ela estuda um pouco o Reich, sim. porque aí o Reich fala de 5, mas não me lembro dessa da injustiça. É só a primeira, da rejeição, do abandono, da manipulação, da humilhação e da traição. É porque ele deve ter mudado os nomes, devem ser nomes diferentes, né? Para a mesma. Então, esse autor aí, outro dia que eu vi essa daí, que seriam até 7, que tem essa da injustiça, né? Uhum. E tem mais uma que eu não me lembro qual, não me lembro qual. Mas essas daí eu gosto muito, faz muito sentido para mim. Eu não sei esse autor que você segue, mas o Uhum. Reich, ele faz toda a associação com a mielinização do sistema nervoso. Sim, sim. A Uhum. fase da troca da fralda, de falar, Sim. andar, tudo. Então, como tem essa parte científica, não sei se a gente gosta, né? A gente não é meio apegado a tudo isso. Então, fez muito Uhum. sentido para mim, eu joguei na minha vida, encaixa, é uma das coisas que eu acredito. E você conseguiu olhar para alguma ferida especificamente? Eu olho para todas, eu Ou se tenho você todas. conseguiu identificar Porque aí alguma mais eles juntam importante? aquilo na leitura corporal, né? Aham, Então, sim. eu vejo os traços de caráter, né? Como assim dizer, em mim, né? Também. Então, Isso. eu sei de todas elas. Então vamos lá. É, as feridas emocionais e os seus sintomas. Então, eu gosto muito dessa perspectiva da Alessi Bourbeau, que ela chama, né, que é essa autora, que ela é uma francesa e ela traz essa, essa ideia de que nós somos alma. Então, as feridas, elas estão, sim, na nossa infância, elas são um processo de milinização, mas elas vêm da nossa necessidade de experimentar aquela ferida. A gente precisa experimentar ela para a gente aprender a se amar. Então, essa frase é do livro dela. Quando uma criança nasce, ela sabe que a razão de estar encarnada é ser ela mesma. Sua alma escolhe precisamente a família e o ambiente em que vai nascer. Todos nós temos a mesma missão neste planeta: viver experiências até conseguir aceitá-las e nos amar através delas. Então, é isso, né? A gente viver experiências até conseguir aceitá-las e nos amar através delas. Então, assim, é um processão, né, que a gente vai construindo, né, nesse sentido. Isso parece muito também com a filosofia do Dr. Bar, né, que fala que a nossa alma ela vai viver tantas quantas forem as experiências necessárias mais de uma vez para a gente aprender a lição, né? Que a lição é simplesmente a gente viver aquela experiência, por exemplo, tem o meu eu personalidade, meu eu personalidade, Patrícia, corpo que tem esse momento aqui na Terra. Tem a minha alma, que é essa aqui, né? Faz várias excursões, e tem meu eu superior. Então, quando eu vivo as experiências só a partir do meu eu inferior, eu estou mais conectada à minha personalidade. Então, eu só realmente curei uma situação e ela vai parar de se repetir na minha vida quando eu vivo aquela experiência a partir do meu eu superior. Então, eu posso passar 1000 vezes pela situação da escassez.
enquanto eu não aprender a viver aquela situação de escassez olhando pelo meu lado divino e não só pelo lado humano, eu não teria aprendido a lição. E aí, como que faz isso? Eu entendo que cada pessoa, não é que cada pessoa faz de um jeito, mas que a ressignificação para cada pessoa é de um jeito. Algumas pessoas vão simplesmente se resignar, aceitar, outras vão, né, criar outros mecanismos. Então, na prática em si, é algo muito pessoal que, para mim, só passa pelo perdão, pelo alto amor e pela gratidão. De tudo, assim, inclusive das feridas daqueles que nos feriram, o que não é tão simples, né? Então, as 5 principais feridas emocionais são rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. E elas levam a gente a colocar máscaras. E essas máscaras, né, na rejeição, a gente tem uma máscara que é a do escapista. Então, a pessoa que tem a ferida da rejeição, ela tem essa máscara de estar sempre fugindo de tudo, meio que se escondendo. A ferida do abandono, ela tem uma dependência, né? Então, a maior parte das nossas dependências vem daí. Da humilhação é o masoquista e da traição o controlador, da injustiça é o rígido. Então, são as 5 principais, né? Esse Uhum. material vai ser dado para a gente? Não. Vou passar para vocês. Um resumo. Bom, então a gente vai falar hoje sobre a rejeição e o abandono e como que elas reverberam na gente. Então, a rejeição, né, é uma das feridas, assim, é a primeira ferida. É, ela é diferente das outras feridas porque ela é a única que fere o direito de existir. Então, como ela é a ferida que acontece ainda no período intrauterino, aquela pessoa leva para a vida uma falta de direito de existir. Então, ela dificilmente consegue se liberar, por exemplo, para ter sucesso, para várias coisas na vida, porque se ela não pode acessar a vida, como que ela vai acessar a alegria? Como que ela vai acessar as outras, né, os outros pontos assim que estão ligados à vida? Então, a rejeição vem desse repelir, afastar, recusar, colocar de lado, não acolher, não assimilar, excluir. Ela vem desse não querer. O abandonar é diferente. Quando a pessoa tem o abandono, é aquele tipo assim: olha, filha, eu te amo, eu até te quero, mas eu não posso agora. Entendeu? Então é como se fosse deixar o filho em segundo plano. O rejeitar não é deixar em segundo plano, é não querer nem que venha. Mas isso, gente, é totalmente inconsciente, viu? Por exemplo, eu tenho um traço de ferida de rejeição, um traço assim. Acho que é meu terceiro traço. Terceiro ou quarto, não sei. Só que de onde ela vem? Eu, depois de muito, muito, muito olhar assim para isso, eu entendi. Eu não fui rejeitada, assim, foi uma gestação planejada e tal e coisa, super querendo que eu viesse. Mas durante a minha gestação, minha mãe passou, ela tinha muito medo de eu nascer com deficiência. Ela tinha esse medo que eu nascesse com alguma deficiência. Então, todas as vezes que ela pensava em mim como deficiente, ela meio que me rejeitava, entendeu? Ela tinha dentro dela um medo tão grande de que eu nascesse como deficiente, e todas as vezes que ela pensava nisso, ela dava sem querer, ela não queria. Então, é a mesma coisa, a ferida da rejeição, ela acontece geralmente com a mãe. Se a gente é mulher, acontece com a mãe, se a gente é homem, acontece com o pai, a maioria das vezes, né? Acontece com a pessoa do mesmo sexo. Então, é, é aquela mãe que às vezes queria um menino e veio uma menina, ou aquela mãe que não é que ela rejeitou, mas ela ficou grávida numa situação difícil, ela fala, nossa, e agora o que que eu vou fazer? Entendeu? Então, assim, às vezes no primeiro momento ela fala, será que eu vou ficar com essa criança? Então, é essa que é a dor da ferida da rejeição. Ela é a mais expressiva, né? Porque ela afeta esse direito de existir, e a pessoa traz essa crença de não merecimento muito forte. A rejeição e a humilhação são as que têm maior crença de não merecimento. Uma porque não podia nascer e a outra porque tem a sensação de que tudo o que faz é errado. Então, essa aqui é a rejeição, né? Ela se manifesta na vida intrauterina e com a figura parental do mesmo sexo. Então, assim, a mãe, né? Se a gente é mulher, ou o pai, se for homem. A máscara é a máscara do escapista. Essa pessoa geralmente tem o corpo contraído, estreito, esguio. É aquela pessoa, a gente vai pôr uma fotinha aqui, mas é aquela pessoa geralmente magra, bem alta, assim, ou até mais baixa, mas assim, meio que magra esquelética, sabe? Que você
geralmente ela tem isso, essa magreza, claro que às vezes você vai ter ferida da rejeição, a pessoa não vai ser tão magra, mas geralmente é isso. Os olhos meio pequenos, meio amedrontados. Gente, eu acho que eu não sei se eu consigo descrever a imagem de uma pessoa bem ferida da rejeição, mas vocês com certeza já conhecem pessoas assim. São aquelas pessoas, tipo, pensa numa sala de aula que vocês estudaram na faculdade. Sempre tem aquela aluna muito mais tímida do que o normal, que não tem muitos amigos, que se tiver um ou dois, que senta ou na frente no cantinho ou atrás num cantinho, mas que ela faz questão de não ser vista. Sabe, aquela pessoa que dificilmente interage com o grupo, que faz questão de não ser vista. Claro que a gente não tem a ferida toda, a gente tem um pouco da ferida muitas vezes. Então, às vezes, a gente vai sim, a gente vai interagir, até porque entram outras qualidades depois que amenizam isso, mas às vezes a gente vai ter um pouco dessa ferida, todo mundo, como eu falei, eu acredito muito que a gente tem que fazer um caminho iniciático por todas elas, porque nós temos todas, em maior ou menor grau. Mas é aquela pessoa que tem muitos, vocês conhecem, é essa pessoa. Uma vez eu atendi uma moça, ela fazia meus grupos, meus cursos de ansiedade e tal. Nossa, aquela sensação que dava quando eu olhava para ela era de um total assim, como é que eu vou te dizer? Não sei explicar, uma total baixa autoestima, que era uma coisa assim que chegava a doer, sabe? Eu não sei explicar, mas quando a gente vê uma pessoa assim, às vezes a gente consegue ver, consegue reconhecer. É, E essa pessoa que tem a ferida muito expressiva, ela tem mesmo essa dor, assim, de lidar com isso e se transformar a partir disso não é tão simples, né? Então, ela tem esse aspecto físico, geralmente, olha, de ser mais esguia, mais alta ou não, mas mais magrela, sabe? Mais magra, assim. Aquela pessoa que às vezes come e não engorda, come bastante e não engorda, ou aquela pessoa que perde a fome quando tá nervosa, fica 3, 4 dias sem comer, sabe? Então, tem muito esse comportamento mesmo do escapista, né? Ele não tá preso à vida, ele tá, tipo, querendo fugir da vida. Então, quando ele está muito na sombra mesmo, essa pessoa está querendo fugir da vida, ela não está querendo ficar na vida. Então, ela tem esse, às vezes, até um desprendimento com relação ao material. Como ela tem isso muito forte, ela precisa, como na vida intrauterina ela passou por altos níveis de estresse. Por que que ela passou por altos níveis de estresse, né? Por causa de toda vez que a mãe dela rejeitava, comprimia o cordão umbilical, deixava de comida para aquele neném, e aquele neném passou a ter que, ali, ainda na vida intrauterina, a ter que já tentar, tipo, mexer pouquinho para a mãe não perceber ele. Então, como ele mexeu pouquinho, por quê? Porque se a mãe percebesse, se a mãe o percebesse, ela ia ficar nervosa, preocupada. E aí, cada vez que ele via a mãe nervosa, preocupada, faltava comida, era um sinal de rejeição. Então, ele foi ficando sem se mexer, sem se mexer, sem se mexer, ou mexendo muito pouco. E essa é uma característica também, né? Assim, esse lugar de não estar na vida, de estar meio fora da vida, meio assim, nossa, não devia ter nascido. Então, essa pessoa. E aí, por ela ficar ali tendo que ficar preocupada, então, desde o começo ela é preocupada, desde o período intrauterino, ela desenvolveu uma forte característica intelectual. Então, para ela ser aceita na vida, ela tem um pouco de perfeccionismo, né? Ela se cobra muito, e ela tem essa característica do intelecto bem importante. Então, se a gente for falar qual a principal potência de quem tem a ferida da rejeição, são as pessoas muito inteligentes, que têm essa facilidade intelectual, facilidade de leitura, é, uma facilidade de interpretação. Se deixar, elas ficam, se trancam com livros, né, e não querem mais saber de nada na vida. Então, elas só querem saber de estudar e aprender. É, então, ela tem muito esse cabeção, sabe? Ela tem muito essa fase de grande amor até fase de ódio profundo, às vezes por uma mesma pessoa. Ela tem dificuldades sexuais, por quê? Porque ela não foi dada a ela o direito de existir, quanto menos sentir prazer. Ela se julga muito sem valor e procura solidão, se sente apagada, com a capacidade de se tornar invisível. E aí descobre diferentes meios de fuga, devaneia com facilidade, julga-se incompreendida, tem dificuldade de deixar de viver de deixar viver a sua criança interior. Então, ela já é uma velha nova, ela é jovem, velhinha, assim, que está sempre preocupada com, né, pensando como que vai fazer isso da melhor forma, intelecto bem desenvolvido, assim,
e sempre procurando novos meios de fuga. Então, às vezes, ela vai até para alguns caminhos, tipo das drogas, ou uma espiritualidade, mas é aquela espiritualidade que vai levar ela para fora da vida. Tudo isso, assim, pensando muito tudo isso reverberando muito essa dificuldade de estar na vida, de deixar a vida fluir e acontecer. Geralmente, essa pessoa tem como um grande medo. É, o pânico, ela tem medo do medo, então ela não lida bem com o próprio medo, ela geralmente tem medo de ter pânico, de passar mal na rua, ela tem medo do medo. E como eu falei, na alimentação é aquela pessoa que perde o apetite por causa das emoções ou do medo. Come em pequenas porções, aquela pessoa que come bem como um passarinho e geralmente perde esse apetite, às vezes, em situações que ela está vivendo. Para fugir, algumas vezes tem vícios, como eu falei, ela é escapista. E aí, açúcar, álcool e drogas são vícios que ela pode se ligar por causa disso, para fugir daquele lugar. E uma predisposição à anorexia também, justamente por essa questão da alimentação, das emoções estarem muito conectadas para ela. Ela tem algumas doenças possíveis que ela pode desenvolver. Essas doenças possíveis aqui, gente, eu coloquei, mas eu nem vou ler, sabe por quê? Porque isso aqui eu não tenho uma referência. As referências são Alessi Bourbeau, mas eu não sei explicar por que cada uma delas acontece dessa forma. E eu não sei explicar por quê, porque ela não tem nenhum outro livro, nenhum outro artigo falando por que cada uma delas, né? Então, como eu deixo aí geralmente, mas eu não sei dizer para vocês por que ela teria mais chance de diarreia ou de arritmia, né, e tal. Então, algumas coisas fazem sentido, tipo desmaios, porque ela está querendo fugir da vida, né? Hipoglicemia também está querendo fugir da vida. Depressão, diabetes, ela tem esse vício, pode ter esse vício em doce. Tendência ao suicídio pelo mesmo motivo, querer fugir da vida. Psicoses também, né? Ela fica muito no mental. Então, tem tudo isso aí como possibilidades. Falamos da ferida da rejeição, foi meio rápido. Vocês conseguiram pegar? Patrícia, tira uma dúvida. Você falou no comecinho que você tem um traço dessa ferida, que se eu não me engano, você falou que é a terceira ou a quarta. O que seria isso? Tem uma Então, classificação do que a gente tem? tem algumas pessoas que trabalham por esse método que a Patrícia falou, que é essa avaliação corporal, né? Que é o terapeuta corporal. Então, ele vai te analisar e ele vai ver todos os seus. Assim, isso vai ver sua aparência física e por ela que ele define, entendeu? Pela Ah, mielinização. Então, por exemplo, essa aqui acontece no período intrauterino, a ferida do abandono acontece no período da fase oral, entendeu? Então, pela tá, mielinização, ele consegue fazer isso pelas características do corpo. tá, Quando eu estudei as feridas a primeira vez sozinha, eu tive certeza que essa era a minha principal ferida, eu tive certeza absoluta. Só que depois que eu fui me conhecendo um pouco melhor, fui mergulhando mais, e aí foi interessante porque quanto mais eu fui conduzindo outras pessoas em sessões terapêuticas, né, a gente tinha um grupo, esse trabalho que eu estou fazendo com vocês, eu fazia muito com mulheres, então eu tinha um grupo de mulheres que a gente fazia grupos de mentoria e conduzia elas, sei lá, meu cachorro tá aqui late, por um período X, sempre trabalhando essa questão das feridas. E aí, nesses grupos, eu comecei a olhar para a minha principal ferida mesmo. Eu não estava entendendo, não estava conseguindo acessá-la, porque muitas vezes a gente quer acessar sozinho pelo intelecto. E aí não consegue, porque a gente precisa ir lá para a meditação, a gente precisa ir para o autoconhecimento bem forte mesmo e olhar para a nossa sombra. E às vezes ela está tão escondida que ela não quer se ver, entendeu? Então a Eu gente vejo vai. você traço, eu vejo você muito traço oral e depois masoquista. Aham. O oral é bem forte. No meu, né? O Mas o são os oral é meus dois bem forte. principais traços mesmo, E oral e masoquismo. masoquista. Só que às vezes a gente não quer ver muitas vezes, porque você quer, né, se esconder. Tipo, continuar se escondendo da sua própria ferida que Sim. está na sua cara, né? Então, esse é um ponto, assim, mas como que hoje eu faço muito trabalho que eu vou fazer com vocês, é muito
com meditações, visualizações, é um hábito diário de você ficar na sua potência, entendeu? Ah, por exemplo, se eu tenho o meu traço oral, meu principal característica positiva que é a comunicação, que bom, então eu vou ficar na potência da minha comunicação, que é uma coisa que eu faço bem, que eu faço naturalmente. Então é isso, assim, né? A gente vai trabalhando depois bastante essa parte positiva, assim. É, eu consigo olhar para vocês também e ver alguns traços, não só pelo corpo, mas pela história, sabe? Também. Eu gosto muito dessa parte de olhar o corpo, mas eu acho que a história conta algumas coisas que às vezes o corpo não está contando. Não, o corpo não mente, gente, minto. O corpo sempre mostra. Só que como eu não vejo vocês inteiras e tal, eu também gosto da história. E às vezes o corpo mostra, por exemplo, mostra bastante o oral e o masoquista, né, no meu. Mas tem uma parte que tem a ver que também tem o controle, que aí tem a ver com a ferida da traição. E aí eu vejo, e algumas pessoas conseguem perceber isso em mim por tais e tais situações, entendeu? Então, por isso que a gente tem, na verdade, todas, alguns traços são mais importantes, mas se a gente puder pegar a potência de cada um, a gente tem um crescimento maior. Por exemplo, essa aqui, se a gente não ficar na dor, a gente vai levar esse intelecto forte, essa inteligência, né? Essa inteligência bem apurada mesmo. Vocês querem falar alguma coisa? Esse traço em mim, ele é muito forte. Apesar de que alguém analisar o corpo, eu tenho quadril largo e a coxa, mas é um traço bem forte. Então, por isso aí que você falou, eu me identifico horror. Como que você percebe que ele se manifesta em você? Ah, ó, manifesto no sentido do isolamento, dessa vontade. Se eu pudesse, o que eu queria fazer na minha vida? Só estudar. Uhum, Adoro estudar. Adoro. Eu queria fazer um curso atrás do outro, apesar de no momento que eu travar, não sei porquê, né? Uma fase que eu compro o curso e tal, como eu te disse antes. Mas sempre adorei estudar, e a fuga, né? O escapismo. Então, antes de uhum, eu ser rejeitada, eu sempre fujo, né? Se eu percebo assim, né? Eu já percebi assim, não quero correr o risco de ser. Para não correr o risco de ser, eu já nem vou, como assim dizer, né? Então, daí é bem forte de ser, fazer de apagada, invisível. Então, vamos supor, o meu comportamento, atendo lá no posto de saúde, é uma policlínica, tem vários médicos. Então, vamos supor, tem uma amiga lá que é o traço oral, é uma maçante, ali na recepção ficam umas 4 auxiliares de enfermagem e ela não tem paciente, ela está ali na sala junto com os auxiliares de enfermagem, uhum. conversando, 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 por onde os pacientes são triados. Eu não saio do meu consultório. Com paciente ou sem paciente, eu estou lá na minha caverna, estou lá no meu consultório, para me tirar de lá é assim, né? Eu vou ali, passo por ali toda hora, chamo o paciente, volto para minha sala. E aí, o que eu fico fazendo ali? Eu fico olhando no Insta, querendo angariar conhecimento. Angariar conhecimento. Não É. ligo para fofoca, não quero saber da vida de ninguém, não me interessa, sabe? Não tenho assim a curiosidade. Eu fico ali querendo saber, angariar conhecimento, vamos dizer. Para Engraçado você saber falar isso, porque isso sempre foi o que me incomodou nos postos que eu trabalhei. Eu também nunca gostei, apesar de ser oral, nunca gostei de ficar no grupo, nos grupos assim. Você está ali descrevendo, tô ouvindo assim a minha história. A pessoa fica lá todo mundo junto fofocando lá na cozinha ou lá na frente, e a gente lá na sala estudando, né? Então também sempre foi assim, engraçado, né? É um traço Eu, do forte de quem tem essa ferida aqui mesmo. eu também me vi muito aí, ela falando. Eu sou assim, por exemplo, você tá nesse exemplo, num posto com um monte de gente. Sempre tem aquela pessoa que se destaca, que está conversando, parará. Eu não sou essa pessoa, eu sou a pessoa que está ali quietinha. Eu também, às vezes, prefiro ficar quieta no meu cantinho. Não gosto também isso de fofoca, de ficar me metendo em fofocaiada. Eu, eu me identifico bastante nisso também. É uma coisa que E, que e,
que A sua me... história, André, ela mostra alguns pontos, né? Assim, eu poderia dizer que você também tem muito do oral aí, do oral assim, do ferida do abandono e talvez da humilhação que você contou isso também, né? Da questão da vergonha e Sim, tal. Isso é sim. bem forte, mas isso a Então, gente vai passar mais para é, frente. porque isso da rejeição, se eu fosse pensar na rejeição, eu também fui planejada, fui esperada. Mas aí, quando você estava contando da tua história, eu lembrei que, por exemplo, a minha mãe, a primeira gestação dela foi muito difícil. Ela demorou 2 dias para ter meu irmão. Ela teve parto em casa, ela quase morreu no parto. Uhum, Então, foi um trauma para ela esse parto, entendeu? Então, eu imagino que na minha gravidez deve ter tido medo, né? Porque se ela tinha esse trauma, assim, mesmo querendo muito filho, eu imagino que deve ter passado pela cabeça momentos de medo. Se acontecer alguma coisa com ela, né? Será que vai acontecer de novo isso comigo? Não sei. Então, eu não sei se isso refletiria para mim como uma rejeição, né? Não sei. uhum, Eu tenho um filho que tem muito mais essa característica aí, todo magro, ele é todo magro, 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 só que ele tem um pouco da rigidez, então ele é aquele magro com bundinha, sabe? Ele não é uns traços harmônicos muito bonitos. E na minha gravidez, ele foi um filho desejado. Eu e meu marido, a gente foi planejado, né? Nós fizemos, foi planejado. Só que na minha gravidez eu tive muitos problemas, então assim, eu chorava muito. Nos últimos 2 meses, eu travei do ciático dos dois lados. Eu sentia muita dor. Então, eu acho que esse traço nele, né, no caso aí, foi devido a esse meu sofrimento e engraçado, e essas dores físicas, mas então, de alguma forma isso o afetou, mesmo que em momento algum ele tivesse sido rejeitado por mim ou pelo meu marido. uhum. Então, eu fico analisando essa situação, porque ele foi meu único filho planejado, né? Mas a física dele, porque assim, a maioria das pessoas tem os traços misturados, né? Vamos dizer, um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Ele já vai fugir do esquema assim, da maioria, porque você olha nele, vamos supor, ele deve ser 80% de traço da rejeição, né? O físico dele, sabe? É muito nítido. Ao contrário de algumas pessoas que é só. Tem uns que chega até assim fazer a leitura é difícil, né? Então, isso daqui, ó, vocês estão vendo meu braço? Vocês conseguem ver meu braço? Meu punho? Ó, isso daqui é uma característica física. Então, ó, é fino, tá vendo? Muito fino, esses ossos pontudos, assim. Meu marido ortopedista, ele fala assim, a cabeça do rádio minha é protuberante, sabe? Você vê aqui, ó, o ossinho, assim. Então, o meu braço inteiro, ele é fininho. Isso é característica da rejeição, né? São características do seu corpo, né? Uhum. Tá, então a gente vai passar para o abandono e depois a gente vai fechar as duas. Aliás, a gente vai falar um pouco das duas no sentido de trazer esse outro olhar da, mais curativo, né? Porque você entende, por exemplo, Patrícia, uma coisa que eu aprendi muito que que essa autora ela me deixa bem tranquila, é que aquela pessoa tem que passar por aquela situação. Por exemplo, é a história da alma dessa pessoa. O meu filho Gabriel, ele tem a ferida do abandono fortíssima, assim, a dele é incrível. Ele é aquela pessoa que não consegue ficar sem conversar, sem se comunicar, sem, né, com todo mundo. E eu sempre achei que era a nossa, eu deixei ele no berçário com 4 meses, foi por isso e tal. E aí eu vejo hoje que é uma coisa muito dele, que ele, sim, ele tem essa ferida emocional, mas ele tem umas coisas para tratar da alma dele que pedem essa ferida, sabe? Parece que vem realmente tanto para a potência quanto para a dor. Então eu sinto que quando eu olho para ele, vejo tão claro, eu vejo tão claro o processo de cura que ele vai buscar, que ele vai atravessar. E aí quando eu fiz uma constelação bem recente, eu vi também que ele teve aquele gêmeo, como que chama aquele gêmeo que não Evanescente.
Isso. evanescente. É. E aí é um processo muito forte de abandono que a criança vive, né? Quando ela tem esse gêmeo, assim. Então, enfim. Mas estou só trazendo uma ilustração também, né? Porque a gente vê na gente, a gente vê nos filhos, e a gente vai se Isso. curando e curando nos uns aos outros. Então, a ferida Hoje em emocional. dia, Oi? hoje em dia, isso daí que você falou, para mim tem tudo a ver. Ó, a pessoa partir, aí eu assim, eu tento juntar tudo, tá, gente? Ó, né? Eu tento pôr tudo numa panela só. A minha visão nesse traço de caráter da rejeição, por eu ser espírita, então, lei de causa e efeito, hoje eu sofro essa experiência da rejeição e então é porque eu tenho que aprender com ela o quê? A verdade, o aprendizado, a não rejeitar. Então, se hoje eu me sinto rejeitada, eu já rejeitei muito. Então, é uma lei de causa e efeito, né? Então, eu vejo que meu desafio, além de superar, me amar, de não me rejeitar, mas é também não rejeitar ninguém. Esse é o desafio. E você sabe que muitas vezes a pessoa que tem essa ferida, ela tem muito medo de rejeitar o outro. É igual a do abandono, ela tem muito medo de abandonar o outro. Às vezes a pessoa tem a ferida forte do abandono, e aí de repente ela está cuidando de todo mundo. Por quê? Porque ela tem medo de abandonar as pessoas, né? A gente tem medo de fazer, é, assim, né, inconscientemente, de fazer o outro sofrer aquilo que a gente sofre. E aí, às vezes, a gente fica preso por exemplo, no abandono, isso é muito forte. A pessoa fica presa na dependência por esse medo de deixar o outro, entendeu? Então, é muito forte essa relação nas questões de pai e filho, assim, que a gente consegue enxergar mesmo. Bom, seguimos. Eu tô só ouvindo meu cachorrinho latindo. Não deve ser nada, não. Tá tudo certo? Oral, eu tenho 3 aqui em casa, com transporte. Eu também conheço bastante. Lógico que eu tenho o meu, não é o predominante, mas meu marido, minha filha, o meu caçulinha tem um transporte moral. Aí Bom, vocês falam, ah, é abandono, né? oi? Na escola, eu falo a ferida do abandono, né? E Uhum. aí a gente fala nessa outra oral, É tá? o traço oral, aham. É, Traço a coisa oral. fala da ferida do abandono, Alessi. Tem um outro estudo dela também que eu gostei muito, mas eu não estou lembrando agora para citar para vocês. Então, a ferida do abandono, olha aí a tristezinha lá do filme Divertidamente. É a ferida da pessoa que não pode, não tem alegria muito na vida, assim, ela tá sempre mais no medo, né? No medo do abandono mesmo. Então, é fácil descrever essa pessoa, todo mundo conhece ela, assim, né? Ela é vai muito ao posto de saúde, geralmente, com várias dores no corpo, tem muito esse padrão vitimista, muitas vezes. Então, essa ferida, ela é desperta entre 1 e 3 anos, né? Geralmente com o genitor do sexo oposto. Então, por exemplo, eu sou mulher, então quem despertou mais essa ferida em mim foi o meu pai, que ela tá ligada mais ao sexo oposto. Então, por exemplo, o meu filho está mais ligado a mim do que o pai dele. Apesar de ter um caráter bem sistêmico também das feridas, às vezes a gente vem com uma forte ferida do abandono, por exemplo, a minha ferida do abandono, né? Eu não fui abandonada, mas o meu pai foi. A minha mãe também não foi, sei lá, a 8ª filha. Então, é uma coisa que tem também no sistema e que às vezes a gente meio que quer ajudar os pais e a gente vem com a mesma ferida, né, segundo essa outra autora, tá, gente? A gente tem essa conexão sistêmica e essa conexão espiritual. Então, do espiritual, eu venho com aquela ferida ali, sim, eu concordo com a Patrícia, é a mesma pegada. Eu venho para aprender a não abandonar mais, porque eu abandonei muito. Então, eu venho para aprender isso. Só que eu também
muitas vezes eu nasço naquele sistema certinho, em que tem uma ferida do abandono ali, bem ancestral, bem antiga, que eu vou nascer ali, aquela ferida vai vir em mim de novo, e o meu processo de autocura também vai afetar positivamente aquele sistema. Então, é todo um conjunto, né? Tem a minha parte, eu ser espiritual individual, mas eu ser espiritual que também nasce naquele contexto familiar e tal, para ajudar para aquela família que, com certeza, espiritualmente falando, também está ligada a mim por questões pregressas, né? Então uma coisa muito bonita, né? Assim, se a gente for ver desse ponto de vista, porque eu estava falando, fiz hoje um stories falando que eu não acredito em autocura, mas eu acredito em autocura. A autocura é esse caminho de se autocurar, ele só acontece quando a gente se abre para fazer isso, não sozinho, porque não existe autocura sozinho. Então, sim, a gente vai precisar a gente vai precisar fazer processos terapêuticos, a gente às vezes vai curar em nós aquilo que o nosso filho está curando coisas que vão curar em nós. Então, a gente tem nossa autocura, mas é o nosso filho que está curando, ele está curando para a gente. Então, é um processo assim que ele é do todo, ele é de todo mundo junto. Por isso que dizem que a nossa evolução ela não vai ser solitária, né? Tanto é que se a gente for usar alguns exemplos, as pessoas que evoluíram muito, elas quiseram o quê? Ajudar os outros, elas não quiseram ir embora, vazar e deixar todo mundo, entendeu? Né? Parece que quanto mais a gente vai evoluindo enquanto ser, mais a gente se sente responsável pelo todo. Então, a ferida, ela tem muito isso, assim, eu olho para hoje eu olho para o meu oral, eu sei de onde ele vem essa ferida do abandono, mas eu olho muito mais para a bênção de ter esse negócio, sabe? Para a bênção de ter essa. Falo, nossa, então realmente eu tenho facilidade de comunicação. E eu fui uma pessoa tão tímida, uma adolescente tão tímida. Não fiz história porque eu tinha medo de ter que ser professora e não conseguir falar. Então eu tinha um pouco dessa timidez também ali, onde eu fui crescendo. Mas o mais louco é porque isso ainda não tem nada que se estude, porque a gente fala, né, Patrícia, você que estuda a parte dos traços, assim, não, no período tal você passou por tal situação, então você ficou com traço oral. Mas eu não tenho traço oral desde pequena, entende? Então, assim, eu falo que meu traço oral, então, ele surgiu depois da minha gestação, porque foi depois que eu me tornei mãe que eu fiquei muito mais na parte de ruim mesmo da ferida do abandono, assim, e na parte boa também. Falo, bom, ele estava ali dormindo, e aí o que eu vou te falar, assim, que é uma coisa que não tem estudos, que é uma coisa que eu não sei nem se faz sentido para vocês, mas que eu vejo muito é que existem fases da vida que a gente manifesta mais um ou outro traço. Tem alguns que estão ali predominantes, né? Mas, por exemplo, na minha fase da vida adolescente, assim, sei lá, dos 10, melancólica ali, dos 9 aos 14, 15 anos, eu era do quarto com milhões de livros, né? Então, assim, eu estava ali num outro, mostrando outro lugar meu, que tinha a ver mais com a rejeição. Então, sim, aquela baixíssima autoestima, aquela coisa de não gostar do meu corpo, de não gostar do meu cabelo, aquela coisa de ficar trancada no quarto e tal. Então, ali eu reverberava mais isso. Eu tô falando muito, tô falando demais, gente, porque eu desenrolo aqui, ó. Vocês estão conseguindo captar? Eu tô gravando porque eu vou pôr no link do YouTube para vocês verem depois, tá? Se caso queiram ver. É, E aí, quando a gente estuda da antroposofia, tudo faz sentido quando a gente vai linkando, né? Eu tenho ali perto dos 14 anos a chegada das influências planetárias. Então chega ali os 7 planetas, eles começam a ter influências em mim, porque, por exemplo, se a gente for olhar para o planeta Terra, ele sofre influência da Lua. Ele sofre influência de outros satélites, de outros planetas que giram, o sistema solar está todo linkado, entendeu? Então você tira Júpiter lá para você ver se não vai dar problema aqui, vai dar. Se você tirar Vênus, vai dar problema aqui. Então, na antroposofia fala que justamente por isso que todos os planetas me influenciam também, porque eles estão girando ali na órbita. Então, assim, se eles fazem diferença na Terra, eles também fazem diferença em mim, porque eu sou feita de terra, né? Então, é muito doido isso. Então, ali perto dos 14 anos, chegam essas influências dos planetas. E aí, por exemplo, às vezes você é uma pessoa muito tímida, muito introspectiva, e aí entra uma Vênus em você. Se chega Vênus, você vai começar a ficar mais bonita, querer se arrumar, a autoestima melhora, você vai estar sempre pintada e bonita e arrumada, porque você está. Essa é uma das características de Vênus, é esse amor, assim.
todos os tipos de amor de forma muito bonita, né? A Vênus, ela traz essa coisa do amor. Ah, e entra Marte. Então, eu era ali uma fleumáticazinha, toda ferida do abandono ali, toda gordinha e aquela coisa da vergonha, né? Aquela coisa de falar muito, de ser boazinha com todo mundo. Aí entra a característica de Marte. Aí chega Marte, acabou. Aí eu quero, tipo assim, agora sou eu e pronto. E aí eu começo já a ser mais incisiva, a ser mais brigona, a colocar mais limites. E aí entende que não é só a minha ferida que predomina, que entram outras características que também vão moldando quem eu sou. Então, por isso que eu falo que a gente, na minha percepção hoje, a gente tem tudo, mas a gente tem, claro, aqueles que vão predominar mais na nossa fase adulta, aqueles que a gente vai precisar tratar por mais tempo, mas a gente tem aqueles que se manifestam em algumas fases da vida de forma muito clara, sabe? Mas assim, esse aqui é uma percepção, que eu não sei se faz sentido para você, tá? Porque esse aqui eu nunca estudei, nunca vi ninguém falando. Mas eu sei que Nossa, essa. mas a observação é tudo, né? Esse aqui é o que eu Observação tenho é observado de pessoas que eu atendo, da minha própria autoobservação e tal. Então, enfim, é muita coisa. interessante. É, então, tá, continuando. Então, a pessoa que tem aqui, né, esse despertar da ferida, geralmente entre 1 e 3 anos de idade, com o genitor do sexo oposto, e tem a ver com a falta de alimento afetivo ou do tipo de alimento desejado. Então, geralmente nós mulheres acontece com a falta do pai. Eu não tive aquele alimento afetivo do meu pai ou aquele alimento que eu gostaria. Mas às vezes você não teve o pai, mas você teve um elemento masculino que pode ter sido até uma mãe. Às vezes a mãe, tipo assim, a mãe estava rica em masculino, mas ela supriu bem aquela falta do masculino que você tinha ali. Então você não tem uma grande ferida do abandono, entendeu? Então, assim, às vezes faltou. Nossa, mas peraí, eu nem. Você, né, Patrícia, cresceu sem seu pai, não foi? Foi. Ah. Ela me procurou quando eu tinha 6 anos. Então, às vezes você não tem uma forte característica da ferida do abandono. Talvez alguém ali supriu total essa sua falta de pai, entendeu? E você não, nesses primeiros momentos ali da sua fase oral, você não sentiu tanto, entende? Assim, Até hoje, assim, a rejeição predomina muito mais que o abandono, aham, sem dúvida. É que eu fui criada pelos meus avós, né? Alguma coisa nesse sentido. Porque minha mãe era muito cuidadosa, atenciosa, bem cuidada, vamos dizer. uhum. Então você teve essa O que presença forte. sobrou, o que sobrou dessa ferida aí, do sexo oposto, realmente é a ausência dele também. No sentido assim, da falta de proteção, a dependência, no caso, financeira, foi muito da parte financeira, que vendo dependente dele financeiramente, a minha mãe não dando conta de, Uhum. como se diz, bancar, né? Precisando da parte financeira dele, então uma dependência financeira. A sua mãe, Foi o que você falou da dependência financeira? Desculpa, deu uma cortada aqui. a dependência financeira no seguinte sentido: a minha mãe não conseguia se autossustentar. Uhum, Então, desde que ela ficou grávida, né? Nós sempre moramos com os meus avós, uhum, os pais dela, mas sempre foi uma vida toda ela pedindo, né, o dinheiro, né, não deixa de ser um alimento, né, para o meu pai, né, não teve. Então, assim, faltou a figura do provedor. uhum. Você acha que você tem isso um pouco, essa dor, quando a gente vai para a parte Sim, da dependência financeira? Você acha que existe isso nas suas relações? total, total. Eu me vejo que, com certeza, eu quis pôr meu marido no lugar do meu pai, e eu queria ser dependente dele financeiramente. Essa Uhum, semana que eu vou abrir a clínica, eu vou começar a atender ali numa sala, né, que igual eu falei, tinha fechado a minha. Nossa, tá sendo uma semana muito difícil. Eu tô brava,
porque foi meu marido que mandou eu voltar primeiro, Uhum, sabe? Eu queria que ele me bancasse. uhum, Nessa hora eu não queria ser a médica, eu queria ser a mulher do médico. uhum. Eu quero ser dependente financeiramente dele. Eu já entendi isso, entendeu? Uhum. Está sendo muito custoso para mim voltar essa semana. Está muito custoso, muito difícil, muito desafiador. Mas E, isso daí eu já observo, entendeu? Eu tenho essa leitura aí. uhum. Quer falar alguma coisa, Andréia? Eu tô tentando imaginar aqui se eu tenho. Não consegui ver nada muito forte em mim, não sei. Tá, vamos continuar aqui, porque eu acho que você tem esse traço aqui também. Um pouco quando você me trouxe. Não é que eu acho, né? Assim, a sua história biográfica conta umas coisas que pode ser que você tenha um pouco desse traço. Só se a gente, se a gente olhar bem, você teve sempre que conviver com o fato de que o seu irmão demandava muito mais atenção, Sim, né? Então, assim, você era boazinha, você talvez realmente a terceira ferida talvez vai caber mais. Mas tem um pouco de você, talvez você não interpretou isso dessa forma, e aí depende muito mesmo de como a gente interpreta, porque, por exemplo, a Patrícia pode ter passado pela rejeição, mas se não fosse aquilo que a alma dela tinha que curar, ela não ia pegar aquilo, entendeu? Então, talvez você não pegou, mas você teve uma situação de abandono que não foi premeditada, não foi por querer, mas era porque os seus pais precisavam muito dar atenção para o seu irmão, que demandava mais atenção, né? Você sentiu algum tipo de abandono ou não, dentro do seu coração? sim, sim. Eu acho que em algum, não muito, sabe? Não foi uma coisa que marcante, forte, mas em alguns momentos, sabe? Em Essa falta de momentos alimento assim. afetivo? É, em alguns momentos eu acho que sim. Mas eu não consegui ver a minha característica aqui nisso, sabe? Hã? Tá, não, vamos continuar, a gente ainda não É, terminou. acho que a dependência um pouco. Mas é em alguns momentos também, é engraçado, acho que é isso. E Uhum. às vezes aparece isso. Bom, então essa pessoa ela tem a máscara da dependência, ela geralmente tem uma forte é, um corpo sem tônus, meio sem tônus muscular, sabe? Um corpo meio. Se você pega na pele da pessoa, você vê que ela não tem tônus, né? Então, isso é um ponto, assim, importante da característica do corpo da pessoa que tem esse traço. Geralmente ela tem braços que podem ser parecidos, compridos demais, que pendem para um lado do corpo, geralmente aquele corpo meio flácido, meio mole, olhos grandes, tristes, ou olhar meio repuxado. Geralmente ela tem esse vocabulário, me sinto tão sozinho, me sinto tão, né, não suporto a solidão, é, eu me sinto ausente. Então ela tem essa coisa de se sentir sozinho o tempo todo e de cobrar a presença, né? De ter essa coisa de cobrar mesmo, assim, que a pessoa esteja ali do lado dela e tal. Geralmente são é aquele perfil daquela mulher, é, como é que eu vou dizer? Vamos lá, aquele perfil daquela mulher que tem, tipo, que culpabiliza todo mundo. Ah, mas eu fiz tudo para minha família, agora ninguém cuida de mim, ninguém me ama, ninguém me quer. Então, geralmente a gente vê isso nas pacientes, né, às vezes que é aquela pessoa mais vitimista, mais exclusivista, que tem necessidade de presença, de atenção, de apoio, de amparo, né? Tem dificuldade de fazer ou decidir coisas sozinhos, pede conselhos, tem uma voz de criança, às vezes, uma dificuldade de receber um não. Chora com facilidade, desperta compaixão, prende-se fisicamente aos outros, ela é racional, ela busca essa independência, mas às vezes ela não tem isso, né? Ela gosta muito de sexo, por quê? Porque ela gosta dessa troca afetiva, ela precisa demais da troca afetiva, sabe? De abraçar, de beijar, de fazer carinho.
Então, ela tem muito essa troca, assim, que ela gosta. Isso aqui, gente, todos os traços, a gente não é totalmente eles, viu? Então, às vezes, você tem uma outra característica, você não tem tudo, né? Tem pessoas que têm as características bem fortes, mas outros não. O maior medo dessa pessoa, geralmente, é a solidão. Então, ela tem um grande medo de ficar só. É uma pessoa de bom apetite, né? Que geralmente come bastante. Ela gosta muito de carboidrato, então é uma pessoa que você vai ter dificuldade de tirar o carboidrato dela, né? Tem que ter todo um equilíbrio ali, mas assim, tirar o prazer dela na hora de se alimentar é bem complexo. E ela gosta de se comunicar, né? De estar junto, de essa troca e de experiências. Então eu sempre falo, né? Falo que uma coisa que eu e meu marido, isso a gente é bem do traço nosso, nós dois temos esse traço. A gente gosta de viver mais experiências. Então, assim, a gente tem mais vontade, a gente gosta mais de gastar dinheiro com experiências do que com coisas. Então, vamos fazer uma viagem, ou vamos naquele restaurante tal. Então, esse traço tem essa força, assim, de sentir, de gostar de, né, de gostar de curtir, de sentir prazer. Então, é isso, assim, né? Eu vou falar dessas duas só hoje para a gente não se... E a principal característica positiva dela é a comunicação. Deixa eu só parar aqui para a gente olhar para isso. Como eu falei, é difícil a gente falar totalmente, Andréia. Não, agora eu me identifiquei muito. Né? Porque a gente Em estava várias começando. coisas. O que você identificou? Ah, por exemplo, isso mais na fase que eu tava pior, eu demandava muito do meu marido, assim, era muita dependência. E assim, é engraçado, são as fases, né? Acho que numa fase da minha vida eu era muito independente, muito segura quando eu queria, estava focada na medicina, na especialização, no Uhum. início da minha carreira, mas aí quando no relacionamento, eu me tornei assim, dependente no sentido de exigir mesmo, exigir atenção, me sentir sozinha, dificuldade de decidir as coisas, absurda, esse medo de solidão, a maioria aqui, aí foram várias, realmente várias características parecidas. A questão da alimentação, eu sou muito assim, eu gosto de comer, tenho prazer em comer, como devagar, é exatamente isso que fala aqui na característica. Aqui eu já me identifiquei bastante, bastante mesmo. Mas a potência da comunicação, isso eu não tenho, eu sou mais retraída. É porque você ainda não descobriu. É, Você ainda não começou a usar. é, é. Assim, ninguém tem até se. A gente não é estimulado à comunicação, né? Sim, É uma coisa que agora sim, a gente tá na era de aquário, a era de aquário era da comunicação, então não foi à toa que mudou tudo de um dia para a noite. De sim, 2012 para cá tudo mudou, né? Vocês têm essa sensação? Porque eu tenho essa certeza absoluta. Parece que eu tinha uma vida antes e outra depois. Então, a gente já mudou de era, então essa era da comunicação, e aí isso vai ser mais estimulado, né? Claro que é uma habilidade que todo mundo pode desenvolver, independente se você tem ou não essa facilidade, né? Mas, assim, quem tem essa facilidade desenvolve ela mais rápido, né? Claro. É a mesma coisa que outras habilidades que às vezes você não tem, ou você tem tipo organização, tem gente que é mais hábil, tem gente que não. Todo mundo vai dar conta, mas para algumas pessoas vai dar mais trabalho do que para outras. Então, eu não estou falando, André, não dá para a gente tirar conclusões antes, mas assim, eu gosto de olhar, claro, eu confio muito nessa análise corporal que a gente não está fazendo agora, né, então a gente não está olhando para isso, mas eu confio muito na história, então eu acho que a história mesmo conta muito daquela ferida para a gente, porque a história, ela claro que, por exemplo, se você me conta, se a Patrícia me conta, vocês me contam da perspectiva de vocês, mas existe aqui existe também uma coisa que é real, né? Que ó, a Patrícia também, a mãe dela ficou grávida, ela não teve apoio do pai, foi criada pelos avós. Então a gente já pode olhar para a mãe da Patrícia e ver muita coisa ali, né? Assim, essa sensação de dependência, talvez ela foi ficando tão forte que ela ficou ali, né, morando com os pais e depois sempre dependendo do marido
é uma coisa que o grande problema da nossa sombra ferida é que a gente fica fazendo de tudo para ficar nela, porque a gente já está habituado, porque a gente acha que aquilo é o certo, e porque a gente tem medo de errar naquele lugar de novo. Então, por exemplo, a Patrícia tem medo de errar na rejeição, muitas vezes ela vai fazer de tudo para ficar na rejeição. Porque, assim, enquanto eu estou aqui sendo rejeitada, eu estou lembrando de que eu não vou rejeitar. Entende que às vezes assim nossa mente faz mecanismos muito loucos. Então, por isso que o processo principal de libertação das feridas se chama perdão e auto-perdão. Então, eu não sei como sair dessa. A primeira coisa é ter consciência, que é olhar para esses lugares, né, frios, escuros da alma. E o segundo ponto é entender uma coisa que é bem verdadeira, assim, que eu gosto muito disso, não é um olhar punitivo, a gente vem de uma criação punitiva, né? Independente se a gente veio do catolicismo, do espiritismo, aquela coisa que você vai ser punido pelos seus erros. A gente tem que olhar como tipo, que erro? Porque se a gente for ver, como é que eu vou dizer? De um lugar vibracional, todo mundo atraiu aquilo. Então, assim, eu preciso mudar a minha vibração. Então, claro que eu ainda estou, tipo, se eu tenho a ferida da rejeição, é para eu aprender a não rejeitar, lei de causa e efeito. Mas será que eu vou precisar passar uma encarnação inteira para aprender isso? Ou eu consigo aprender isso num tempo e depois mudar a minha história? Entendeu? Então aí entra aquilo que a gente precisa entender. A gente não precisa sentir dor a vida toda. Sim. Eu fui lá, talvez seja esse o recado que a dor quer dar para a gente. Assim, você não precisa sentir essa dor a vida toda. Então agora você vai se perdoar, acessar outros caminhos e seguir, né? Tem uma frase que eu gosto quase que como um mantra, assim, que é eu me perdoo e sigo aprendendo. Então, muitas vezes a gente vai precisar falar isso várias vezes, todas as vezes que fala assim, nossa, caí de novo na dependência, nossa, caí de novo no medo da rejeição, nossa, fiz isso de novo. Eu me perdoo e sigo aprendendo, sabe? Essa questão com os pais a gente não resolve do dia para a noite, é um processo, né? Por exemplo, eu tenho uma forte necessidade de aprovação dos meus pais, sempre tive, que está bem melhor. E aí meu marido falava, isso é muito ruim e tal, você tem que parar com isso. E aí eu falo, eu estou parando, mas não vou parar, tipo, você desliga agora e parou daqui. Não, é um processo de construção, entende? É uma coisa que você vai vivendo. E vai, às vezes, você passa de novo para aquela situação, aí você fala, nossa, já estou diferente aqui, ou eu já acordo mais rápido. Enfim, mas o que traz a libertação se chama perdão, gratidão e amor. Então, assim, essa tríade mágica e sagrada, que parece tão bobinha, mas quem de nós vive ao longo do dia em frequência de perdão e gratidão? Ou a gente passa o dia ou no piloto automático ou na negatividade, a maioria das vezes, não é verdade? É. Eu quero ouvir vocês. Não, eu tô num processo, essa consciência eu tenho trazido muito para mim. Eu tô tentando muito, muito praticar isso. A questão de tentar ficar numa vibração maior, tentar manter, tentar estar presente. Escapa, lógico, mas aí eu tento trazer, sabe? E nossa, tem melhorado muito a minha vida. Assim, é impressionante a melhora. De você não ter mais aqueles pensamentos ruins, não vir aquela. O medo, né? Que viver no medo, viver na insegurança, sempre vem primeiro aquele pensamento. Então, assim, isso eu tenho trabalhado demais e tem ajudado. Uhum. Eu consegui melhorar muita coisa que eu tinha, muita coisa. E é engraçado que aí, a partir daí, você começa a ter segurança em falar coisas, em agir de uma outra forma, em ser mais assertivo. E às vezes até o medo que você tinha do outro responder de determinada forma, aí quando você faz com a tua. Eu acho que aí você faz com a tua alma, né, com a tua essência, a pessoa recebe de outro jeito, você até se surpreende. Nossa, olha isso. Uhum. É, é, é incrível. Isso é um exercício que eu tenho feito e tem sido fantástico.
É bem isso mesmo. E a gente está num momento do mundo que a gente precisa tanto tentar sustentar essa frequência mais alta, né? Porque para tentar ajudar o planeta e a nós também, senão a gente cai nela na baixa e fica num lugar muito ruim. Cai, cai, cai. Um lugar muito ruim. Então, muito importante a gente. Por que que a gente olha só como a gente olha para as feridas agora? Qual é a minha frequência? Quando a minha frequência abaixa, eu vou para onde? Internamente, eu vou para um lugar de rejeição, ou vou para um lugar de abandono, de medo da solidão, né? Enfim, é uma sombrinha que está ali. E acabo, quando a minha frequência abaixa, eu acabo indo para aquele lugar. Então, quando a gente conhece aquele lugar, a gente fala assim, não, tudo bem. Tá tudo bem, mas eu não preciso mais, né? Então, assim, eu sempre falo, a gente tem que acordar de manhã, pegar na mão da nossa menininha e falar, vamos junto, mas eu que coordeno, eu que mando aqui, entendeu? Você, daqui um pouco eu te dou um sorvete. Ou, depois a gente vai brincar com o cachorro. Você entende que a gente precisa meio que, nossa adulta e nossa criança, elas precisam estar em conversa o tempo todo, porque a maior parte do que a nossa alma ainda não fez foi amadurecer enquanto espírito. A gente está o tempo todo ainda na infância espiritual. E aí, por isso que a gente fica revivendo essa samsara de ferida, 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 ferida. E isso tem a ver com essa infância mesmo da gente não tomar a nossa vida nas próprias mãos. Porque a gente ainda está na dor da culpa, né? Nossa, então eu fiz isso, então eu vou me flagelar, me flagelar, me flagelar, me flagelar, me flagelar. É, E às é, vezes a culpa está aqui há 5.000 anos, há 10.000 anos, entendeu? é, Entende? A é. rejeição tá, sei lá, quantos mil anos. Esse medo, né, que a rejeição, esse sentimento de nulidade, baixa autoestima. Você percebe isso, Patrícia? Tá fechado, peraí. Fechado. A baixa autoestima deve ter um pouco, né? Não me acho a última bolacha do pacote. Uhum. Mas eu vejo mais eu vejo uma necessidade, né? Porque você está ouvindo tudo isso que você falou. Quando os pais são vivos, é mais fácil você resolver certas questões. Mas no meu caso, que os dois já faleceram, algumas questões você tem que ter um plano B. Então, vamos supor, uma das minhas dificuldades é sempre ter, igual você falou assim, não só a aprovação do meu pai. Ele nunca me desaprovou, vamos assim, verbalmente. Não cuidou, mas também não desaprovou. Mas nunca ter tido a admiração dele, né? Eu queria ver aquele brilho nos olhos, né, de um pai para uma filha que admira a filha, sente orgulho dela. Não teve o desprezo, não teve assim, nada, né? Nunca. Mas também assim, neutro, como se fosse uma coisa neutra, sabe? Nunca menosprezou, nunca humilhou, nunca xingou, jamais. Mas também nunca valorizou, né? Uhum. Nunca vi admiração. Aí você fica assim, esse negócio de pai e de mãe é muito louco, porque como são duas figuras simbólicas muito importantes, né? E aí você sai pelo resto da vida fora buscando tudo que você queria deles em outras pessoas. Parece que não acaba nunca. Não vai Até que acabar você nunca, não. entende que. Então, até que você entende que, tipo assim, putz, se ele não me admirou, não, vou buscar isso em quem, né? Só sobra eu. Uhum. Porque senão você vai viver uma eterna insatisfeita, né? Insatisfeita ou aquela chata, cobrando de todo mundo, sendo exigente. Mas Uhum. acaba que tem que ser de você mesmo, assim, né? E tem Aquela uma bem coisa. coisa que teórica é você se torna seu pai e sua mãe, né? Muitos aí, né? Você tem que se tornar o seu pai e sua mãe. Eu gosto muito de uma coisa que uma amiga minha consteladora fala. Ela fala que tomar pai e mãe é todo dia. Então, todo dia a gente tem que acordar e tomar pai e mãe. Falar, tipo, bença pai, bença mãe, tô indo pra vida. Coisas assim, entendeu? Cada um tem seu jeito. A gente não lembra de fazer essas coisas. Mas tem um livro do Prembaba que se chama Amar e Ser Livre. Vocês já leram? Ai, eu acho que eu tenho esse livro e não li. Olha, ele é um dos melhores livros sobre relacionamentos que eu já vi na vida, assim, sobre relações.
Eu acho Mas, que eu tenho ele. mas ele fala uma parte sobre sexualidade, e é bem interessante. Ele não aprofunda, não, mas é bem interessante. É, ele fala, né, do abuso como um grande problema desse nossa sociedade, enfim. Agora, uma coisa que ele fala lá que fez todo sentido para mim, que eu trabalho muito isso, né, aqui a gente vai trabalhar muito isso, que é o seguinte, a gente atravessa três portais que a gente precisa atravessar nessa vida. O primeiro deles é o portal do feminino, que a gente atravessa a partir da nossa mãe. Então, quando a gente chega a partir da nossa mãe, a gente atravessa o portal do feminino. E a gente não atravessa ele se a gente tiver questões muito fortes com a mãe. Então, a gente sempre fica ali com aquele feminino problemático, né? O outro portal é o portal do masculino, que a gente atravessa com o nosso pai. E o outro portal é o portal de Deus. E a gente só atravessa o portal de Deus ou do divino quando a gente atravessa o portal do feminino e do masculino. Então, ou seja, a gente só chega a Deus se a gente passa pelos nossos pais, assim, tipo, acessar esse fazer as pazes total, sabe? Com os pais, assim, de um lugar bem amoroso. Tá certo que nossa, eu fico pensando igual você, Patrícia falou. Ele nunca tipo, sempre foi indiferente, né? Então, tem uma outra coisa também que eu ouvi, né? Que tem o Yogananda, sabem quem é, né? Então, dentro da cultura do yoga, assim, eles trazem que você tem o pai divino e a mãe divina. Então, não é o papai do céu, o papai do céu é a mãezinha do céu, que são, né, as duas polaridades, o feminino e o masculino. Então, você não tem só um Deus, você tem Deus e a deusa. E aí tem uma parte que ele fala que é muito forte, que eu trago isso também para essa conversa, que quando na vida nós não fomos nutridos nem pelo pai nem pela mãe, ou faltou a nutrição ou do pai ou da mãe, que a gente encontra essa nutrição no pai ou na mãe divinos. Então, que a gente busque essa nutrição, muitas vezes a gente não vai encontrar no nosso pai, porque ele é humano e ele teve várias questões que ele não conseguiu nos nutrir. Então, quem é que vai nutrir o meu masculino? É o meu divino, meu pai divino. Quem é que vai nutrir meu feminino? É minha mãezinha divina. Então, ele traz muito isso de você pedir colo para a mãezinha divina, sabe? E esse lugar de pedir colo é um lugar muito bonito, porque ele nos leva para uma humildade. Quando a gente está nesse ego, assim, a gente não se rende, a gente não se entrega para as coisas, a gente fica o tempo todo querendo controlar, querendo dar direções. E quando a gente se rende, se entrega para o colo, é onde a gente relaxa, entende? Viajei demais, gente? Não, não. Acho que a antroposofia fala muito isso, né? Isso vem um pouco da antroposofia. De quê agora? Eu lembrei porque eu fiz um curso com uma psicóloga que ela é antroposófica e é um dos exercícios que ela falava que muitas coisas que às vezes a gente não consegue, por exemplo, esses traumas, as feridas, às vezes a gente não consegue trabalhar. Existe um outro processo que ela chama até de rendição, que é quando a É, gente entrega, assim, eu não dou mais conta de nada, eu não consigo mais nada. E é o que às vezes você vê em religião mesmo, aquelas pessoas evangélicas que entregaram tudo para Jesus, eu entrego, eu sim. não dou conta mais e acabou. E ela fala isso como um processo tão bonito, É a assim, que a maior gente cura que a fica meio. gente pode fazer. E aí você vai para o colo, ela falava até vai para o colo de Cristo, ela falava até um exercício da gente se colocar no colo de Cristo quando criança, para poder Uhum. receber aquele carinho, aquele amor, que às vezes está faltando de uma outra forma. E aí eu lembrei isso que você falou, e veio muito. E como ela é antroposófica, eu acho que vem da antroposofia um pouco isso, eu não sei. Então, eu conheci, na verdade, isso foi com a Kundalini Yoga. Tem uma frase da minha professora, que é médica também, ela tem uma frase que ficou meu mantra: a rendição é doce. Então, assim, é quando você, tipo, não quero controlar mais nada, eu deixo tudo nas mãos do divino para que Sim, ele possa sim, fluir sim, para mim, sabe? sim. Isso é uma grande conquista da alma. Geralmente, como diz o Hélio Couto, a gente só se rende quando o negócio está tudo É, bagunçado, que você não dá conta de é, coordenar mais, exato. você já desistir, você, tipo assim, você só tem Deus. Já deu É, tudo errado, sabe? é isso. A gente tem muito isso, né? Da gente não se render mesmo.
Mas, enfim, são tantos aprendizados, mas a rendição é um grande aprendizado. E às vezes você consegue, se você fechar os olhos e se visualizar no colo da sua mãe, será que você consegue fazer isso? Muitas vezes a gente não consegue porque a gente acha que é mais do que a nossa mãe. E por algum motivo, motivos diferentes, tá? Porque eu sou médica, porque eu cheguei nesse lugar, porque isso, porque minha mãe era submissa, porque minha mãe era dependente, porque minha mãe isso. Então a gente está julgando a mãe, né? E a gente não consegue sentar no colo de quem a gente julga. A gente não consegue ser essa criança acolhida pela pessoa que a gente julga, entendeu? Então, uma das coisas que, né, isso até a constelação traz a gente não julgar, né, o pai e mãe, a gente toma os pais quando a gente não julga. Pensar, nossa, a minha criança sentando no colo da... Vamos fazer uma meditação agora, mas assim, a minha criança sentando no colo da minha mãe, e isso é uma coisa que a gente pode fazer de vez em quando, sabe? Essa próxima, a gente vai ficar 2 semanas sem se encontrar, nessa próxima não vai ter, mas a gente vai trabalhar alguns exercícios que eu vou mandando lá para vocês, e vão ser muito isso, assim, da gente olhar para esse lugar do colo, sabe? Enfim. Fez sentido, gente? A Patrícia você tem uma cara, né? Às vezes ela fica tipo assim. Eu não sei o que ela tá. É porque eu fico refletindo, né? Essa coisa do colo, eu acho que é muito bom. Mas é que a gente ouve tanto falar assim, tanto falar, é você que tem que dar colo para tua criança. Mas você vai falando aí, eu vou me imaginando. Eu já fui pro colo da minha mãe aqui, foi gostoso, foi fácil. Teve o colo do meu pai, já foi mais difícil, não consigo. Porque é uma coisa que eu nunca tive dele, né? Nunca tive um colo dele, assim. Então, eu vou trabalhando de tudo. Minha cabeça tá assim, ó. Não, eu acho Botando que a gente que é aquilo mesmo, a gente tem que dar o colo para nossa criança. E é aquilo que eu falei, a gente vai se nutrir muitas vezes do amor do pai e da mãe divinos para a gente dar esse colo para a criança, porque se a gente não tiver esse amor, a gente não nutre ela também. E às vezes a gente vai precisar voltar para o colo da nossa mãe humana para resgatar aquela força da mãe humana, entendeu? Da mãe, porque a gente não pegou é ela, mais né? palpável, né? A gente não tomou a É mãe, mais né? palpável. Tem várias jeitos de tomar mãe. O colo divino é uma coisa muito abstrata, né? Sim. Tem uma Ainda música, mais imaginar um Deus feminino. a minha filha, eu brinco que ela é totalmente católica, né? Porque ela não nasceu numa casa católica, mas quando eu engravidei, ela é uma alma católica. Quando eu engravidei, eu cismei que tinha que chamar Maria. Ninguém tirava isso de mim, Maria. E aí, não tinha nenhum segundo nome para Maria, é só Maria e pronto. E aí, eu fiquei tão devota de Nossa Senhora. Gente, eu fico até emocionada só de lembrar que eu queria ir nas igrejas. Eu chorava de emoção e eu falava, gente, isso aqui não sou eu, porque essa não sou. Não, isso não é meu. Isso Então, não é assim, a meu, é Maria, dela. ela me fez, o Gabriel me levou para a Índia e ela me levou para o catolicismo, né? Enfim, mas ela não nasceu numa casa católica, e a gente não tem hábitos e práticas católicas. A avó dela, que chama Maria também, minha sogra, tem muito. Então, a primeira vez que ela foi a uma igreja foi porque minha sogra estava cantando, a gente foi lá ver minha sogra cantar. E ela tinha uns 3, 4 anos, ela falava assim, meu Deus, mamãe, esse lugar é muito, muito lindo, muito maravilhoso. Que linda. Então, assim, ela é católica, eu brinco que ela é católica, né? Devota de Maria. Então, ela fez uma playlist para ela no Spotify com músicas que ela foi pedindo, músicas para ela dormir, que ela queria músicas que falassem de Jesus e tal. E aí tem uma que fala: Eu preciso tanto do seu colo de mãe, falando para Nossa Senhora. Eu que ouço essa música, porque eu acho assim, nossa, ela é um colo da Nossa Senhora, entendeu? Às vezes a gente não se conecta com a Mãe Divina, mas a gente se conecta com a Nossa Senhora, porque foi o mais próximo que a gente conseguiu chegar na nossa cultura da mãe divina. Olha para vocês verem o tanto que a nossa cultura ela é machista e patriarcal, porque o Deus é um homem, mas a gente não tem a Deus, a gente tem a mãezinha de Jesus, que ficou um pouco nesse lugar, mas ela é inferior, ela não está no lugar no mesmo Não patamar tenho de dúvida. Deus. Entendeu? Então, mas ela ainda traz para a gente um pouco dessa força do colo da mãe divina, entende? Então, enfim, muitos disruptivos aqui, né? Hoje, mas faz parte do processo. Tá certo? Vamos terminar com a meditação? E aí, gente, a partir de segunda eu vou mandar talvez 1 ou 2 por semana, porque eu também não gosto de sobrecarregar vocês e tal. E às vezes a gente precisa fazer o mesmo exercício mais de uma vez,
né? Assim, o que eu vou pedir para hoje é que vocês fiquem com a impressão dessa conversa, assim, eu vou mandar também o PDF. Você já leu o livro da Alessia Borbô ou não, Patrícia? As Cinco Feridas Emocionais? Não, vou mandar para vocês o livro. Ah, legal. Hã? Legal. Depois a gente vê os outros traços. Se Esse da não, os outros injustiça, para traços mim, é novo. a gente vai estudar no próximo encontro, os Nas outros três. próximas aulas. Hã? Para mim, o da injustiça vai ser difícil assimilar. Vai É. ser desafiador. Vamos ver. Não tem no meu curso, não tem essa figura, né? Da injustiça. E porque, como sendo espírita, né? Traz a visão que a gente tem, é que isso não existe, né? Não existe Mas você já injustiça. percebeu o quanto que as almas trazem esse sentimento de injustiça? Tipo assim, eu ouço muito, por exemplo, você, vamos dar um exemplo você, sei lá. Você sempre foi uma médica, uma pessoa dedicada, estudiosa, comprometida, é, uma boa mãe, não, tipo assim, uma boa profissional, estudiosa, competente, comprometida. E aí, de repente, você olha para essa. Não estou falando que é essa a sua história, só estou falando que eu escuto essa história. Aí você olha para sua vida, tipo, com 40 anos, e fala: Nossa, mas eu me dediquei tanto para a vida me devolver só isso? Se a medicina me devolver só isso, eu não consegui me realizar profissionalmente. Eu estou falando porque eu escuto isso muito. Então, esse sentimento de injustiça, às vezes, ele vem desse lugar, tipo, nossa, mas eu dei tanto e só recebo isso, sabe? Então, assim, tem um pouco desse lugar. Claro que isso é uma imaturidade espiritual, mas eu estou falando que é assim muitas vezes que ele se manifesta, né? Ou então tem pessoas que, tipo, a questão da justiça, por exemplo, o meu filho, ela é muito importante, mas é a questão da justiça no seguinte sentido, que é certo, que é errado. Então, é tipo assim, não, por que que isso não é justo? Fulana falou isso, por exemplo, eu ensinava ele para não bater nas meninas. Aí um dia ele chegou e falou assim: Eu não bato nas meninas, eu não vou bater, mas a Carol tá me batendo e eu não acho isso justo. Então, entende? Que é tipo assim, é essa questão, assim, muitas vezes a ferida da injustiça. Mas a gente vai mergulhar mais nela. Então tá. Então, vou pedir para vocês ficarem confortáveis. Não precisa tentar controlar, tá? Pode ser leve, tá? Deixa vir o que tem que vir. Bom, então vocês vão inspirar, deixar o ar entrar, respirar, deixar o ar sair, trazendo na respiração uma luz que entra e uma fumaça que sai. Agora vocês vão inspirar, deixar a luz entrar, expirar, deixar a fumaça sair. Vão visualizar uma luz que surge na região da sua coluna, entre seu umbigo e as suas costas. Essa luz vai descendo até o chão, numa espiral. Ela penetra o chão e vai até o centro da Terra. Ali no centro da Terra, ela encontra um cristal e esse cristal vai resplandecer a luz e vai devolvê-la, passando por cada uma das camadas, e entrando pelo seu chakra sacral,
pela base ali da sua coluna, e essa luz vai subindo pela sua coluna. Imagine essa luz subindo, subindo, desfazendo nós, subindo. E aí ela vai subir e vai sair pelo topo da sua cabeça. E ali no topo da sua cabeça aparece um sol. É como se o sol tivesse descido e estivesse acima da sua cabeça. E esse sol vai penetrando em você. E ele vai descendo, passa pela região entre os seus olhos, desce pela sua boca, desce, pega todo o seu tórax, vai pelos seus braços até os dedos das suas mãos. Vai descendo pelo seu tronco, encontra a região da sua pelve, desce pelas suas pernas, vai até os seus pés e você está completamente iluminado. E a cada inspiração e expiração, essa luz vai saindo um pouquinho de você. Vai ficando ao seu redor. De tal maneira que você se vê dentro de um ovo de luz. Fique aí dentro desse ovo de luz e agora você vai visualizar, vai se visualizar em um outro lugar. Você adulta vai caminhar, vai andando, andando e caminhando até a casa onde você cresceu. Você consegue chegar à casa que você cresceu, principalmente quando você tinha perto dos 3 aninhos. Talvez você não a conheça, mas você pode imaginar como ela seria. Independente de como foi a sua infância, nessa casa você vai ver você, seu pai e a sua mãe. E você tem mais ou menos 3 anos de idade. Olha para essa criança de uns 3 anos de idade, como ela é. Ela está correndo pela casa, brincando com alguns brinquedos. E os seus pais estão sentados no sofá conversando, ou sentados perto de você. E você sente que eles estão ali com você, brincando. De um lado a sua mãe, de outro lado o seu pai.
E o seu pai vai te pegar no colo e vai rodopiar com você pela sala. Muito feliz e brincando. E você se aconchega assim no ombro dele. Como uma bebezinha mesmo. Fala baixinho para você, papai. Como será que você chamava seu pai na infância? Pai, papai? Será que era um pai sofrido, um pai mais feliz? A forma como você falava? E agora ele vai pegar você no colo e passar para sua mãe. Sua mãe pega você no colo. E também te abraça bem forte. Sente o abraço da sua mãe, assim, o aconchego dela. Como se ela te dissesse, eu tô aqui. Eu não estou nos meus dramas, nos meus medos, eu estou aqui com você. E ela te abraça forte e te coloca no chão de novo. E agora você vai deixando essa casa. Vai voltando. Vai voltando, vai voltando. Pode ir abrindo os olhos, assim que sentir que tá tudo bem. Gente, quando eu conduzo meditação, eu o tempo todo fico bocejando, viu? Então, só aviso vocês que é normal. Bom, eu não vou falar nada, nem vocês vão ficar com essa impressão e depois vão compartilhar ali no grupo mais tarde ou depois, tá bom? Se tiver alguma coisa para compartilhar também, senão não tem problema, é só para trazer essa impressão mesmo de colo dos pais. E ao longo da semana a gente vai fazer mais alguns exercícios, tá? Combinado? Então tá. Tá. Então até mais, gente. Bom fim de semana. Até. Bom fim de semana. Obrigada. Semana, gente. Obrigada, Patrícia. Até Tchau, mais. André. Tchau, beijo. Beijo. Tchau.